Você está assistindo Pode Livro com Gregório Utingolua, o único podcast que aborda a vida e a obra de escritores e artistas nacionais e internacionais, 2 vezes ao mês, às quintas-feiras à noite. Nossos convidados debatem, analisam e refletem livros e temas inspiradores. Fique ligado. Está no ar. Pode Livro com Gregório Utingolua. Olá, minha gente, mais um podcast. Estamos de volta hoje com uma convidada que é habitual, raciocina sobre vários livros e já esteve aqui no Pod Livro, mas desta vez virá para nos falar dos clássicos, a obra de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. Patrícia Braguin, prazer em tê-la de novo no nosso podcast. Seja bem-vinda. Prazer é meu, José. Espero contribuir. Muito bem, Patrícia. Desta vez, para analisarmos o clássico, esta obra de Jean-Jacques Rousseau é, na verdade, o cerne da existência, da sociabilidade do homem, não é? Vamos ter uma conversa, uma viagem no passado com Jean-Jacques Rousseau. Como você vê a abordagem que Jean-Jacques Rousseau traz sobre a sociedade, de direitos naturais e o papel do Estado? Então, Jean-Jacques Rousseau, ele foi muito importante no século XVIII, né? Um iluminista. Lembrando que naquela época os ideais, Revolução Francesa, declaração, mais para frente, Declaração dos Direitos do Homem, enfim, égalité, fraternité, liberté. E segundo Rousseau, para você viver em sociedade, você perde coisas com as quais você nasce para o bem comum. Então, viver em sociedade a primeira sociedade que se forma é a família, né? Então, viver em sociedade exige de você certos comportamentos, certas perdas para você ganhar lá na frente. Tá? Então, ele fala que o ser humano ele é bom, é a sociedade que vai o corromper. Exatamente. Né? Então, se perde um pouco da sua essência, da sua liberdade, para você ganhar lá na frente, com direitos, com cidadania, com participação, com atitudes, atividade do ser humano, do homem e da mulher na sociedade. Também é tão apaixonante quando começamos a esfolhar as páginas e os capítulos desta obra, O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, que conseguimos compreender o conceito original da sociedade. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, fala que o homem foi feito para viver em sociedade e só nela deve existir. Existem princípios que podem nos ajudar a termos uma relação no dia a dia, na nossa vida profissional ou laboral? Sim, o respeito, a empatia, a colaboração. Em sociedade, você não pensa somente em você, você pensa no todo, nos outros. Por quê? Porque em sociedade ninguém vive sozinho. Então, eu tenho a minha liberdade? Tenho, mas eu tenho que ser pautado pela ética, pela moral, pelos bons costumes. E, posteriormente, com a criação dos estados, houve a existência das leis, a criação das legislações, né, que, querendo ou não, limitou algumas liberdades, mas também criou direitos e criou deveres. É verdade. E nessa conquista de direitos e deveres, nós vemos a figura da família
como o elo principal para aproximar o cidadão ao Estado. Como é feito este raciocínio com base na experiência que Jean-Jacques Rousseau traz? Rousseau fala que a primeira sociedade é a família, né? E que é no seio da família que existe a presença dos valores morais, éticos, né? E a partir daí, desses núcleos, são formados novos núcleos. Por quê? Porque as famílias, com o passar do tempo, vão tendo filhos, esses filhos depois vão criar outras famílias, né? Então, e vai se perpetuando a espécie. E esses valores, esses conceitos, esse modo de vida, do que você acredita, de como lhe foi ensinado as coisas, é disseminado, né? Então, o ser humano, ele reflete aquilo que ele aprendeu na sua primeira sociedade, a sua família. Então, a sua sociedade, a sua família, ela tem o papel de limitar a sua atuação em sociedade, porque a sociedade, ela vai te impor uma norma. Então, ela já imagina que você já saiba como se portar em sociedade. Porque ela vai imaginar, a sua família já te passou, que você tem direito à vida, que você não pode tirar o direito da vida de ninguém, por exemplo, que se você trabalha, você tem direito à propriedade, que você empreende, você tem suas consequências, tudo são ação e reação, tudo. Em sociedade também é assim. E cabe ao Estado regular determinadas atitudes, determinadas coisas para essa sociedade crescer, fiscalizar as leis, programas sociais, educação, saúde, combater as desigualdades sociais. Nesta luta que nós vemos em que as pessoas procuram se afirmar na sociedade, muita gente ainda se encontra perdido na sociedade. Alguns talvez só existem, outros não sabem o porquê que existem. Como é que podemos compreender o conceito de sociedade baseando-se na ideia original do contrato social de Jean-Jacques Rousseau? A sociedade, ela pressupõe a existência de cidadãos. O que são os cidadãos? São os seres humanos que têm suas liberdades, porém têm suas limitações, porque elas não vivem sozinhas, então elas não podem tomar atitudes que venham à sua cabeça. Por quê? Porque podem ter consequências. Então, eu preciso votar, eu preciso educar o meu filho, eu preciso trabalhar, eu preciso ser voluntário, eu preciso fiscalizar o Estado, o cumprimento das leis. Então, é uma postura ativa. O cidadão, para ele ter cidadania, ele tem que ser ativo. Ser cidadão é ser ativo na sociedade. E você falou muito bem da questão de cidadania. E eu normalmente procuro raciocinar com as pessoas a figura do Estado. O Estado é como pai e mãe dos cidadãos. Muitas vezes colocamos-nos na posição de órfão. O que é a cidadania? A cidadania é você fazer por onde, mas também ter o feedback, ter o outro lado. Eu sou um cidadão que paga os meus impostos, que trabalho, que estou criando os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu preciso desse Estado que fiscalize a lei, que a escola funcione, que a saúde funcione, os serviços em si funcionarem. Assim como o ser social ele tem as suas obrigações, o Estado, enquanto
prestador de um serviço, ele também tem as suas obrigações. Então, é uma troca. A sociedade e Estado é uma troca. Muito bem. E como as mulheres podem exercer o seu dever de cidadania na moralização das famílias, sendo que a sociedade começa pela família. E nós estamos hoje vendo uma família muito ativa para o mal. Como mulher, que raciocínio você traz no papel da mulher para a moralização das famílias? Eu creio que a criação de uma família tem que ter valores e exemplos. Lá atrás, a mulher ela tinha o papel só na educação dia a dia dos filhos. Mas hoje em dia, a mulher trabalhando fora, ela é professora, então ela também né? ela participa, ela é formadora de opinião, então ela tem uma dupla jornada, mas o papel dela continua sendo muito importante, ou eu diria que até muito maior, porque ela é a maior parte da população, muitas mães solo, né? Então é dupla jornada, você ensina em casa e ao mesmo tempo você é professora, é psicóloga, ocupa cargos públicos, vida política mesmo. Então a mulher ela continua com um papel importantíssimo, porque quem sai aos seus não degenera. E hoje também se prega pelo mundo a ideia do feminismo. Será que esta mentalidade feminista veio transformar as mulheres em competidoras ou adversária dos homens, ou veio empoderar mais ainda as mulheres? Depende, eu acho que tem mulher que se empodera mesmo, eu acho que a mulher tem que ter sim o seu dinheiro. Tem mulheres que têm necessidade de se desenvolver academicamente no mercado de trabalho, outras não, mas existe sim uma necessidade da mulher se prover. Mas ao mesmo tempo, acredito que a mulher, principalmente que tem filhos, é mais complicado, ela é mais exigida hoje em dia. Porque ela também cria filhos, ela trabalha fora. Então é bem mais complexo do que antigamente. E é verdade que hoje vemos mulheres ascendendo cada vez mais e dando mais voz do seu papel na família do que muitos homens. Hoje temos, felizmente, mães que são duplamente mãe e pai e desempenham esse papel com excelência Sim. e zelo. A pergunta que não se cala é: até quando vamos conviver com uma sociedade que não aceita que as mulheres tenham e devem conquistar os mesmos passos que os homens conquistam? Olha, eu acho que a gente não pode... Existe um ditado em pedagogia que diz assim: você não pode tratar igualmente os desiguais. Eu não diria que o homem e mulher são desiguais. Eu diria que são duas figuras importantíssimas da sociedade. E a mulher, ela desempenha um papel muito mais importante, porque ela é mãe. E agora, trabalhando fora, ela vai ter uma dupla jornada. E ela está certíssima em ir atrás do dinheiro dela, mas ao mesmo tempo, claro que existe a cobrança de criar bons filhos, deixar um legado, porque além da questão econômica, qual o legado que eu vou deixar para o mundo? Um bom filho. Mas você acha que a mulher hoje é cobrada demais? Eu acho muito cobrada, E até eu acho que ela é muito cobrada. Muitas estão se saindo muito bem,
Mas tudo depende de como essa mulher. Depende muito da necessidade, da visão de mundo que ela tem. Porque às vezes tem mulheres que são. Vem a mãe, a família desde sempre ali tendo que batalhar, trabalhar. Já cria nela aquela coisa. Eu sei o que eu quero, eu vou ser independente. É muito importante, mas ao mesmo tempo há mulheres que ainda tem aquela coisa, não, eu vou casar, eu vou ter filhos, a minha prioridade é a minha família, né? Porque não adianta você ter um filho, não criá-lo, deixá-lo numa escola, aí o tempo passa, mas eu não conheço meu filho, eu não dei esse exemplo. E infelizmente, lamentavelmente, ainda temos na sociedade muitos homens machistas, com uma mentalidade que ainda prega uma inferioridade diante das mulheres. Precisamos, com toda certeza, combater com esta mentalidade mortífera, que não só destrói o pensamento do próprio homem, como também destrói a figura da mulher. A minha pergunta é, Patrícia, como podemos entender a questão do direito natural na prática? Como? O direito natural é aquele direito que você detém quando você nasce. Eu diria que é assim. Tem o direito de nascer, de viver, de ter liberdade, de ter escolhas. Só que tem que se ter bem claro que toda ação corresponde a uma reação. Eu tenho o direito de viver? Tenho. Mas até para eu viver, eu tenho minha responsabilidade. E para você viver em grupos, em sociedade, sempre a gente sempre perde algo para ganhar outra coisa, sempre. Isso é natural. Então, o bebê quando nasce, ele perde ali aquele calor da mãe, mas ele ganha outra coisa. Ele ganha o alimento, a amamentação, o afeto. Então, são perdas para ter ganhos. Então, o contrato social seria viver em sociedade. Você perde para você poder ganhar. E a ideia brilhante que Jean-Jacques Rousseau traz é de capacitar as pessoas para um convívio saudável na sociedade. Podemos considerar este convívio, este respeito dos limites de um para o outro, como sendo o contrato que a sociedade nos impôs para assinar. Como vamos conseguir nos livrar deste contrato que a sociedade literalmente impôs para os cidadãos? Olha, eu acredito que a sociedade só existe porque existem limites. A minha liberdade termina quando começa a sua. Exatamente. Então, assim, tudo é limite. Tudo é limite. A lei nada mais é do que um limitador de uma conduta. Se você matar alguém, pena, homicídio, 121, pena tal. E é verdade também que a lei não só existe para regular, direcionar os cidadãos para uma vida digna e conduta, como também existe, segundo Jean-Jacques Rousseau, nesta obra, O Contrato Social, a própria estratificação da sociedade, onde Jean-Jacques Rousseau traz de uma maneira muito brilhante o pensamento sobre as diversas ordens normativas. Jean-Jacques Rousseau fala, por exemplo, da lei de trato moral, a lei de trato civil e a lei de trato religioso. Nestas primeiras leis, Jean-Jacques Rousseau diz que se você ofender o próximo, a tua consciência te vai julgar. Se você matar, você vai responder diante dos tribunais. Já na lei de trato social, é o conflito que você tem com a tua própria consciência. Porque você cometeu um ato que ninguém viu, mas a consciência te cobra. E o juízo no divino também. Como nós podemos entender a figura das igrejas para a moralização da sociedade? A igreja, ela tem um papel no sentido da ética
da moral e dos bons costumes. A sociedade também exige ética, moral e bons costumes. Eu acho que a igreja funciona também como um limitador, como um aprendizado, como um limite. Porque nós aprendemos que se nós andarmos errado, vamos ser penalizados. Então eu acho que também funciona, tem um pouco um caráter assim de limitador. É muito bom, muito bom. E nada melhor do que trazer um raciocínio para ajudar as pessoas a entender que existem normas, existem limites na sociedade que devem ser cumpridos. Por exemplo, a moral. Hoje vemos, em algumas realidades do nosso país, pessoas que ofendem a moral pública. E estaríamos diante de uma ofensa de moral pública, por exemplo, desde o momento que você não tem a ciência que não deve entrar para uma instituição pública como um banco sem a camisa, sem a camisola, de troncos nus. É normal compreender a atitude do cidadão que não consegue refletir até aí, até onde a moral pública é jogada para um senso comum. A moral, ela também está ligada à sua educação, ao que você aprendeu dentro da sua casa, o que a sua família te passou. Porque o que eu não quero para mim, eu também não posso desejar para os outros. Então, essa questão de moral, de ética, de bons costumes, depende do meio no qual você foi criado. Porque há famílias e famílias, há núcleos e núcleos. Você não está defendendo a ideia de que a educação é reservada para uma classe. O rico com o pobre dentro da sociedade podem ter os mesmos comportamentos? Claro, claro, porque a educação, quando a gente fala educação, é dentro da sua casa, do seu núcleo familiar. Não envolve dinheiro. Envolve princípios, valores que o dinheiro não compra. Porque é muito fácil. Eu vou botar na escola, ele vai ser educado. Não, a educação vem de casa. A escola passa conhecimento. É diferente. E esta questão do conhecimento, da diferença entre educação e conhecimento, é que leva muita gente ao perder-se dentro do tecido social. Patrícia, conversa super agradável. Não seria diferente porque estamos raciocinando sobre um clássico. Este é o clássico. Este é comparado a um Barcelona e o meu Real Madrid. Palmeiras e Corinthians. A senhora e o Corinthians. Muito bom, muito bom. Que sejam mais outros times e mais outras equipes de futebol. A verdade é que a conversa é tão agradável que chegou ao fim. Infelizmente, chegamos ao fim. Que palavras tem para a nossa audiência, Patrícia? Muito obrigada, José. Para mim é um desafio e também é muito interessante. Eu volto no tempo, né, falando sobre essas coisas, relendo esses livros. Eu acho que eu passo um pouquinho daquilo que eu penso, como eu penso, né? Só tenho a agradecer. Muito obrigada, todo o sucesso do mundo. Nós é que agradecemos por ter aceito sempre este convite em analisarmos, raciocinarmos e trazer como debate estes livros e tantos outros que ajudam a iluminar, elucidar e também ajudam a orientar as pessoas com base no que vem. Para você que está aqui agora nos assistindo, está aí uma leitura muito sugestiva. O livro de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. É apaixonante demais. Muito obrigado pelo calor da tua audiência. Siga a gente nas nossas redes sociais. Contamos com você no próximo programa.